Sejam muito bem-vindos ao Dinâmicas. Meu nome é Bruno Siqueira. Aqui do meu lado, uma pessoa muito especial, Betânia Germano, tá? Hoje o nosso assunto aqui é sobre vulnerabilidade, né? O medo da vulnerabilidade, né? É um tema muito atual, né? Que também fez parte aí de toda a história, tá? E hoje eu quis, né, fazer esse encontro com a Betânia, primeiro pela história dela, né, que a gente se identifica muito, né, a Betânia, a gente já tem uma trajetória aí, né, conheci dentro de uma perspectiva, hoje tá aqui esse mulherão e muito das questões, né, que hoje a gente conversando é sobre essa questão da vulnerabilidade, desse medo, esse lugar que a gente sempre foge. E aí eu quis trazer experiências reais para a gente realmente ver, identificar que não é só você que sente assim, eu me sinto, todo mundo sente, né? Eu já falei disso assim no meu retorno que o canal um pouco do processo de procrastinar estava relacionado com essa vulnerabilidade, um medo de expor, medo de sustentar, né? Então, vou abrir aqui a palavra para a Betânia, para ela contar um pouquinho assim como que se deu esse processo de conectar com esse lugar de vulnerabilidade, né? Hoje, principalmente dentro do feminino, a gente está em todo um movimento necessário, histórico, no sentido do empoderamento, voltar a uma postura de dignidade, né? De igualdade diante do trabalho, diante da família, diante, né, do próprio prazer, né? O direito de ter prazer, de decidir, que é um lugar também de muita luta, né? De uma postura, que pede uma postura ali, né? Quase beirando ali um lado guerreiro, né? E aí, de repente, vem esses tombos da vida, né? De repente a gente se vê inseguro, a gente não sabe exatamente o que tá fazendo, quem eu sou no rolê, Um né? codô, um covô. Exato, né? Então, passando a palavra para ela contar um pouquinho desse ponto aí, como que aconteceu. Então, primeiro eu quero agradecer ao Bruno, né, por esse bate-papo. Ele é sempre muito iluminado na vida das pessoas, vocês sabem disso. Oh, obrigado, aos seus olhos. E aí, e eu penso que a vulnerabilidade às vezes ela não é tão explícita. A gente não percebe do lugar de onde ela vem. E quando a gente não se questiona sobre isso, sobre o porquê das coisas, que a gente tenta, de fato, sentir e organizar os sentimentos, fica tudo muito difícil. E eu acho que as pessoas, às vezes, estão vivendo tudo muito na superfície e deixaram de se questionar. Então, a verdade todo mundo sente vulnerabilidade, todo mundo sente medo, todo mundo sente insegurança. Mas quantas pessoas, de fato, têm coragem de falar sobre isso? Quantas pessoas, de fato, se expressam sobre isso? E eu, inclusive, me incluo nisso. Porque dentro deste contexto que você acabou de comentar, né? Como mulher, num cenário muito machista, sem rede de apoio, eu ainda trabalho num ramo extremamente machista. Então eu tive que performar muitas coisas. E aí a gente confunde, é vendido pra gente que vulnerabilidade é o contrário de força. Quando para você ser vulnerável, você precisa de muita força. Exatamente. Na verdade, eu acho que Talvez mais força do que tudo. com né? certeza, porque é você se mostrar real, é você se mostrar despido para alguém. E essa vulnerabilidade, às vezes a gente traz ela só para um contexto romântico, afetivo, sexual, mas eu acho que ela vai para além. Sabe? É a nossa expressão com o mundo de permitir que o mundo te altere, de permitir que as coisas te atravessem. Sim. E aí eu penso que a gente vai criando cascas, a gente vai fazendo determinadas coisas na intenção de se proteger. E depois, não existe conexão sem vulnerabilidade. Já vamos começar por aí.
Sim, é fundamento aqui, é base, de fato. Então, as relações, né? Se cada um dá uma refletida aí. Seus melhores amigos, as suas melhores relações, de onde que elas nasceram? É do se expor. É do se expor e abrir espaço para que o outro se exponha. Então, muitas vezes, a gente não faz isso e quer que o outro faça. Fica na expectativa, frustrado, sempre que o outro não enxerga, não faz nada, mas nunca falou que queria. Exatamente. Mas eu até entendo, porque de fato eu tô passando por uma fase de ter que desconstruir isso, de ter que me posicionar vulnerável. Eu, inclusive, acho que um término meu de relacionamento, uma das causas principais foi a minha ausência de demonstração de vulnerabilidade. Porque quando você se apresenta para o mundo forte demais, disponível demais para ajudar, quem te ajuda? Quem te acolhe? Mas é sua responsabilidade se mostrar vulnerável. Você não pode esperar que o outro faça isso por você. Entretanto, mudar um padrão, fazer isso, é extremamente difícil. Muito complexo, mas você trouxe algo importantíssimo. Olha como que a vulnerabilidade, que a gente entendeu como contrário de força, né? Ou seja, uma fraqueza, na verdade ela é muito... ela traz uma fortaleza, porque um ponto que você trouxe interessante é que, né, quando eu mostro a minha vulnerabilidade, eu começo a colocar limites. E eu demonstro para o outro o meu limite. Eu demonstro para o outro que eu estou cansado. Eu demonstro para o outro que eu não sei, que eu não quero, né? Então, eu vou mostrando, isso aqui eu não sei resolver. Ou seja, não coloque o peso, né, da sua demanda em cima de mim, porque eu não vou dar conta, né? Então, a gente, né, por incrível que pareça, assumir esse lado é a gente, de alguma forma, relaxar. Relaxar enquanto Relaxar. Eu acho que você trouxe a palavra. Eu acho que os tempos iniciais da demonstração de vulnerabilidade é ansioso, é desgastante, é confuso. Mas uma vez que você, de fato, né? É claro que a gente não vai sair se mostrando vulnerável ou expondo todas as nossas vulnerabilidades. Eu acho que a gente vai aprendendo também isso. Tudo tem o tom, tudo tem o ponto, tudo tem a linha tênue ali. Exato. Então, a gente percebe que essa demonstração de vulnerabilidade faz a gente relaxar, faz a gente encontrar um lar, faz a gente encontrar acolhimento. Então, muito do que eu não recebia era responsabilidade minha. Porque eu não expus o que eu precisava. E eu acho que a gente, nessa caminhada, digamos assim, uma das principais coisas que a gente precisa fazer é isso, é aprender a se responsabilizar pelos nossos desejos, a se responsabilizar pelas nossas decisões. Porque, no fim, tudo é sobre a gente. Por que a gente se sente vulnerável? Onde que toca em nós? Essa exposição, estar dependente, estar desprotegido. Em que outro momento da sua vida você se sentiu assim? Isso. E isso foi uma coisa que observando vem da minha história, vem da minha infância. Porque a vulnerabilidade, ela se mostra pra mim como tipo expor uma necessidade. E quando criança, né, devido a N razões e tudo, eu não pude ser vulnerável. Então eu não aprendi. O que eu entendi? Que ser vulnerável é perigoso. Exato. Ser vulnerável é ser fraco e que as pessoas não vão atender às suas vulnerabilidades. Mas a gente, enquanto adulto, enquanto questionamento,
A gente precisa voltar a entender, não precisa ser para sempre assim. Exato, ressignificar Com certeza. essa história. Você trouxe um ponto muito legal aqui pra gente também entender como que é essa construção dentro da gente, né? Porque, né, por exemplo, a infância, né, ela já é um lugar de vulnerabilidade, né? Então, né, a criança, ela não vai sobreviver sozinha, né? Ela precisa do adulto para gerir, né, as necessidades dela. Mas quando ela demonstra, né, as suas necessidades, né, muitas vezes, né, se isso é negligenciado, né, se quem está ali para proteger, na verdade, né, tem uma atitude muito mais invasiva, né, às vezes até abusiva, né, de passar por cima, de castrar e etc., pode dar, num primeiro momento, uma reação, né, no sentido de de pensar assim, não, se o outro é mais forte, maior do que eu, né, e eu fico então eu fico refém dessa história, então eu preciso ser mais forte ainda, crescer muito mais, para que ninguém, né, me limite, né, ou para que ninguém me machuque. Então, se a gente vai dentro dessa lógica, a gente cria uma personalidade de performance muito grande, né? Então, assim, ela é extremamente rígida, no sentido que a gente, então, até mesmo por comparar e não se permitir que qualquer fraqueza, qualquer deslize, qualquer erro me tira desse lugar de ser melhor, né? Ou maior do que o outro. Então, a gente vai se cobrar uma perfeição absurda, né, irreal, né, algo que não existe. E aí, o que acontece? Isso cansa, tá? Isso cansa muito. Então, é muito legal porque dentro desse espaço, né, falando assim da coisa da vulnerabilidade, celular e tudo, né, quantas vezes a gente entra até numa postura, por exemplo, pegando como, né, um viés aqui a linha de trabalho, né, homens ou mulheres, né, que têm uma função, né, porque já performaram muito, mostraram-se capazes, então estão ali num processo de gerência, de gestão, de tomada de decisões importantes, né, com todo aquele peso de responsabilidade em cima, né, tem que dar direção para todo mundo, dar ordens para todo mundo. Chega em casa, a gente estava conversando há pouco tempo disso. Chega em casa, a pessoa não, ela tá cansada, gente. Ela quer ser mandada. Ela não quer decidir nada. Decidir. Vamos comer o quê? Não sei. Não importa. Nem sei se a gente quer comer, se não quer. A gente quer deitar, quer fazer outra coisa. Mas a gente quer se desobrigar, gente. Então, assim, esse lugar, né, vamos dizer assim, de força, de autoridade, gente, assim, a gente precisa entender melhor o que isso significa, porque potência... Eu acho que potência tem muito mais a ver com a naturalidade de ser quem é, porque aí não tem esforço. Porque quando tem esforço, gente, é exaustivo, tá? Não sei vocês, como vocês identificam isso, mas nossa, tem, né, todo mundo demandando, todo mundo querendo saber respostas, né, para ontem, né, imediato, né? O WhatsApp já a pessoa manda, deu nem um segundo, a pessoa, por que você não respondeu ainda? Não dá nem tempo de assimilar a história, mas fica extremamente cansativo. Só que aí, ao invés, muitas vezes, a gente, então, assumir, né, esse lugar de vulnerabilidade, que no fundo é a gente realmente, talvez, encontrando o nosso próprio tamanho. Sim. E entendendo que ele é bom, que não é ruim, isso não é diminuir. E que no fim, Bruno, eu acho, inclusive, que a vida, no fim, a nossa busca é por ser autêntico. Exato. E como você é autêntico, se você esconde alguma parte de você, até de você mesmo. Então eu penso que a autenticidade, ela de fato é uma busca constante de quem eu realmente sou, do que eu realmente quero, qual realmente são os meus medos, quais são as minhas alegrias. E é louco, porque a vulnerabilidade, ela não vem só de coisas pesadas e tristes. A vulnerabilidade vem, às vezes, da gente se expressar de verdade.
Então, a vulnerabilidade vem de você expressar um amor, vem de você expressar empolgação. Será que eu tô sendo demais? Será que eu tô sendo de menos? Será que... Será? Então, a vulnerabilidade ela não é tão óbvia. Não é tipo, vou me mostrar, ela vai ser clara, que o seu medo é sobre vulnerabilidade. Eu acho que é nesse sentido, assim, às vezes ele não se apresenta claramente que aquilo é um medo de vulnerabilidade. Por isso a necessidade da nossa reflexão e a nossa busca por autenticidade, sabe? Exato. E aí é muito legal quando você fala de autenticidade, porque refletindo assim, né, no medo, né, da vulnerabilidade, o medo de quê, né? Quem sabe, deixa aqui uma reflexão para vocês, vamos ver o que essa pessoa pensa disso, mas eu entendo, pelo menos para mim hoje, dentro das dinâmicas, né, da minha própria história, né, do trabalho que a gente desenvolve, vendo muitas pessoas, existe talvez um medo genuíno nosso de ser quem é, de se expressar, simplesmente, né, não ter nenhum tipo de barreira, né, em nenhuma expressão nossa, seja corporal, seja mental, seja emocional, espiritual, né? Mas quando a gente não precisa sentir que está sendo vigiado, a gente não fica calculando comportamento, aqui eu posso isso, né? Hipervigilância, com tal pessoa, né? Eu tenho que ser assim, com qual... Não, quando a gente consegue entender, a gente começa a ter presença. E essa presença, gente, ela tira todo um peso das costas, né? E a gente encontra o melhor da vida, que é usufruir dos momentos em presença e com presenças ao nosso redor. Nossa, é fantástico isso que você disse. Fantástico porque eu acho que ilustra bem isso que a gente vem conversando, que a gente vem sentindo e que o mundo tá em falta, que é a presença. Né? A gente estar aqui e se entregar na companhia do outro, estar exposto pro outro, sabe? Então, assim, até nesse contexto a vulnerabilidade se apresenta e a presença colabora de forma positiva para você lidar com a vulnerabilidade de uma forma mais saudável. E de fato, e assim, no cotidiano, a gente percebe muito isso e é interessante porque quando a gente vai pegar o platonismo, né, as pessoas, nós, né, costumamos ficar mais confortáveis nas idealizações platônicas de tudo, né? A gente vive o si, né? Aquela fantasia, né? Se eu fosse essa pessoa, se eu tivesse esse trabalho, se eu tivesse essa oportunidade, se tal pessoa fosse assim, mas isso nunca vai ser real, né? Então a gente foge de alguma maneira da nossa realidade, a gente foge também da realidade, né? Ou seja, a gente fica totalmente alienado, somos esquizofrênicos andando na rua representando papéis, né? Isso não é vida, né? Não é nem sobreviver, isso é qualquer coisa, né? Não alimenta. A verdade é que não alimenta. E assim, como um depoimento pessoal, eu acho que poucas coisas me trouxeram tanta dificuldade e reconstrução quanto... E digo mais, eu acho que, no meu caso, ser vulnerável foi quase uma decisão. Nossa. Então, eu vi que eu estava falhando em alguns aspectos, eu vi que muita coisa não saiu como eu gostaria, por responsabilidade minha, nesse sentido de não me mostrar vulnerável mesmo. Uhum. Então, enfim, eu acho que até veio várias coisas na cabeça ao mesmo tempo, né? Sim. Como a gente é. Mas de fato, a vulnerabilidade, ela, no meu caso, ela partiu de uma decisão. Eu costumo brincar que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, as primeiras vezes em que eu tinha consciência que aquilo me colocava como vulnerável, eu decidia.
antes de fazer. Então, tipo, eu sei que isso aqui me deixa exposta, mas estou disposta. Uhum. Então, começou assim. Mas eu fui vendo, porra, isso é gostoso. Esse lugar pode ser bom, ele não precisa ser só tenso. Então, eu acho que é um encontro muito grande da gente com a gente quando a gente resolve olhar todas as nossas partes, inclusive a vulnerabilidade. A gente não consegue ser inteiro sem ela. Total. Isso é transformador. Transformador. E aí é muito legal, gente, assim, vou contar aqui um caso, né? Acho que você vai gostar de um caso. Eu tive a oportunidade de encontrar, né, uma pessoa que você não conhecia, mas começou a conversar comigo. E aí era uma moça, assim, muito jovem, né, ainda, mas assim, carregando um filho, carregando. Aí ela vendia pudim, bombom, essas coisas assim, um carrinho que é confusão, cheio de sacola. E tava mancando, né? Acho que uma pessoa que ajudava ela junto, beleza. E a gente conversando. E aí essa menina começou a falar assim, nossa, porque eu tô aqui pela graça de Deus, porque só Ele pra me dar força, porque ela tinha lesionado, acho que ela caiu, lesionou o tornozelo, o pé, alguma coisa assim. E tava inchado. E ela falou assim, não, mas porque mesmo assim eu vim trabalhar, porque não sei o quê, né? Em casa é difícil, eu tenho que ajudar o marido, aquela coisa toda. E aí eu fui ouvindo aquilo, né? É a história dela contando. Mas aí no fim, né, ela vem me falando assim, mas eu tô cansada. Né? Falou assim, mas eu não posso, né, parar. Quando a gente fala assim, eu tenho que, né? Tem uma obrigação ali, né? Eu não posso, né? São as nossas proibições a nós mesmos. Mas conversa vai, conversa vem. Eu falei com ela assim, e o seu marido, tá? Ela falou assim, não, mas ele sozinho não dá conta se eu não for puxar, se eu não for fazer. Então chega em casa, eu vou fazer tudo, arrumar casa, fazer comida, aquela coisa toda. E se eu deixo pra ele fazer, ele demora ou não faz direito e tal. Aí eu falei assim, virei pra ela e falei assim, olha, pode falar uma coisa que você não vai gostar? Né? Porque assim, e ela falou assim, pode. Eu falei assim, o seu problema é que você acha que é melhor do que todo mundo. Pra começar, já deu uma. Tá. Ela 3 regalou tapas no na olho cara. desse Você é tamanho bom assim. nisso. Ela falou assim, você acha que você é melhor do que todo mundo. E onde você tá vendo orgulho dessa coisa heróica que você tá fazendo, deixa eu te falar uma coisa. Você tá sendo negligente com você, com a sua saúde. Porque se você realmente assume a sua posição de tão importante, senão todo mundo, né? Se você cai, todo mundo cai, como que você não vai cuidar da sua saúde? Porque se você cair mesmo, então tudo danou-se. Então você tá sendo irresponsável. E esse lugar é um lugar de orgulho, né? Porque assim, eu tenho certeza que, né, há muita coisa que seu marido não faz, não é nem porque ele não dá conta ou não quer fazer, é porque é extremamente chato a gente estar perto de pessoa que sabe tudo. Porque nunca tá bom o suficiente. Então vai chegando um ponto que a pessoa vai desistindo. Ela perde o. Por quê? Ela vai fazer, vai reclamar, então pra quê, né? Então se a gente ocupa aquele lugar para não ser vulnerável, né? Para ser o fodão e tudo mais, o que a gente está fazendo na verdade? A gente está fazendo uma inversão total de posições, de valores, né? E não tem aquele lado do conforto. Exato. O que eu posso receber aqui, né? Às vezes eu quero um abraço, eu quero um carinho, eu quero alguém que só me escute. No fim, Bruno, eu acho que a natureza humana é tudo que a gente quer. Eu tava tendo uma conversa hoje sobre isso, que no fim, a gente só quer ser amado e ser ouvido. E você tem que aprender a ser amado. Assim como a gente... E também tem ali uma linha bem tênuezinha junto do amor e da vulnerabilidade ali. Eles andam muito perto, porque como é que vai nascer o amor, que o amor vai prosperar, se não tem conexão? E eu chego à conclusão que não tem ferramenta mais... Como fala? Que mais funciona do que o estar aberto, o estar vulnerável.
é porque a gente, nesse lugar, a gente se permite ser tocado, Exato. né? A gente permite ser visto, né? E aí, é aquela coisa do pertencimento, né? A gente consegue entender. Tipo assim, o outro nos entender. Gente, isso tem um valor, assim, imensurável, né? Tem alguém que nos entende, né? O que que você está passando. Só de olhar, a gente já sabe. Porque você sabe que ali você pode desabar. Exatamente. Então, isso é riqueza, isso é abundância, né? Então, assim, quantas pessoas estão enlouquecendo, surtando, indo para drogas, indo para vícios, e seja o que for, porque não tem onde descarregar, não tem onde desabafar. A gente cria um personagem, né, para as pessoas, no sentido de que eu tô sempre bem, né, sei resolver, tá tudo certo, que a gente mesmo começa a achar esquisito se eu aparecer diferente. Olha que coisa maluca. E o outro, com certeza, vai achar muito esquisito. Fala assim, nossa, Bruno, nunca imaginei. Você passou por isso? Como assim, né? Ou seja, tipo, poxa, somos humanos ou não somos humanos, né? Então, assim, existe uma questão estrutural, né, dentro da questão da vulnerabilidade, porque se a gente pega o nosso processo histórico, ou mesmo cósmico, né? Não sei se a gente pode colocar assim, a natureza humana, ela é uma coisa vulnerável, né? Assim, existe um desamparo, porque, por exemplo, a gente entra num mundo que já tá acontecendo, Já ou tá seja, rolando. a história não dá tempo de ler o prefácio, não dá pra ver ali o preview, né, do trailer do filme, você entra no meio da treta, né? E não dá tempo, ninguém muitas vezes vai ficar lá parando pra te dar uma aulinha, né, e tal. A gente vai no supetão e a gente não sabe nada, gente, que vai acontecer. Nada, Nada. né? Então, a gente brinca, né? Eu fico rindo, que é assim, todo mundo precisa de previsibilidade. É um supra, né? O supra-sumo, é um som de consumo, né? Por quê? Porque, no fundo, previsibilidade pode significar, de alguma forma, algum controle, né? A gente, né, pode gerir, né, para chegar naquele fim. Só que a realidade, no mundo real, a gente tá, é como se fosse descendo uma cachoeira, Ladeira abaixo. uma ladeira, e lá na frente vai ter outra. Ninguém sabe a profundidade, ninguém sabe onde vai parar. Então, e a gente tá nessa viagem, o rolê é muito doido. Viver, gente. É apostar. É uma aposta. Acaba que tudo é uma aposta. E aí, se a gente aposta, né? Mas se eu posso ser vulnerável, eu posso chorar. Olha que legal. Eu posso chorar, eu posso gritar, eu posso pedir ajuda, né? Eu posso ser empolgado, eu posso ser demais. Tipo isso. Mas a gente encontra conexão, né? E a conexão é que faz com que a gente realmente sinta um pouco melhor, né? Tem um conto que eu me identifico muito, assim, acho muito legal, que é assim, de uma pessoa que ela estava na floresta, né, fazendo ali uma trilha e se perde, né? E aí anoitece tudo, aí a pessoa começa a ficar tensa, ela passa para desesperada, né? Ela passa a alucinar e até por fim ela vai dizer, eu vou morrer aqui, né? E aí conta que um dia amanhecendo ele escuta um barulho, né, de pegadas, né? Aí falou assim, milagre, né? Agora eu vou estar salvo. E ele vai correndo de encontro. Quando ele avista lá na frente, ele vê um vulto, né? De uma pessoa também. E essa pessoa também vê ele. Falou assim, e vem correndo de encontro. Aí ele vai, nossa, é agora, tal. E aí chega perto, aí na hora que chega perto, fala assim, ai, graças a Deus eu encontrei você, porque eu não vou morrer aqui, eu tava aqui sozinho. Eu tô perdido, eu não sei pra onde que é. Aí o outro pessoa virou pra mim e falou assim, nossa, graças a Deus que eu que encontrei você, porque eu tava perdido também, eu já não tinha onde recorrer, não tem celular, não tem nada. E aí eles se abraçam, né, tipo assim, continuaram perdidos, né, não resolveu nada, mas estavam juntos, né. Apoio, gente. Isso me lembra até o filme, acho que é Náufrago. Náufrago. A nossa isso. necessidade de conexão
tem testes de bebês, né? Anteriormente permitia-se alguns testes assim, inaceitáveis. Mas tirou-se algumas conclusões a partir disso. E uma delas se eu não estou enganada, era um casal de pesquisadores que eles fizeram um teste com o próprio filho. Olha isso. De, não ter contato físico, não ter expressão. E isso, posso estar falando besteira, não me lembro exatamente, mas eu acho que a criança chegou a morrer. Teve uma coisa assim. Mas pode, é vital. Exato, por causa que a gente é movido por conexão. Nós somos todos uma rede, sabe? E eu acho que é humilde. A real é que a gente não consegue nada sozinho, sabe? A verdade verdadeira é que a gente sempre tem algum nível de dependência. E aí eu retomo sempre. A questão é sempre a linha tênue que nos separa. Realmente é uma linha tênue ali entre que separa o saudável do excesso ou da falta. E a gente tem que estar sempre buscando esse meio termo entre quais espaços eu posso ser vulnerável. Não é sobre não ser vulnerável. É sobre você escolher os seus espaços de ser vulnerável. Suas conexões. Para quem eu posso me mostrar? Para quem eu posso ser? Eu realmente penso que são as doses, que são os tons, mas que para isso a gente precisa se experimentar. No processo, a gente vai um pouquinho para lá, a gente vai um pouquinho para cá. E sem essas conexões, como é que a gente acha o meio? Sem a troca, sem a identificação, como é que a gente acha o meio? Exato. Não tem parâmetro, né? A gente fica preso num ponto de vista cego, né? Ou seja, a gente vive o ponto cego da história, né? Exato. Como um todo. E aí, é muito legal você foi falando, né? Desse ponto. Assim, a cabeça da gente, né? É desse type. E por que a gente fala, né? A gente fala assim, né? A gente precisa do outro, né? Essa coisa do contato, ela é vital, a gente pode morrer, né? E aí a gente às vezes fica achando que é loucura, né? Fica rindo, às vezes, por exemplo, a pessoa chega ao ponto, às vezes, numa solidão tão grande, ela começa a conversar com o liquidificador em casa, ela começa, né, a conversar com micro-ondas e tal. Mas isso já é o nível, assim, já de desespero, né? Porque eu acho que em algum ponto, não que uma coisa tenha relação com outra, mas muitas vezes quando a gente está começando a entrar nessas questões mais profundas, emocionais, ligadas à vulnerabilidade, isso nos conecta com uma emoção que é muito temida e muito difícil de dar, que é a solidão. É um espaço de se sentir sozinho, né? Ou às vezes até mesmo sentir um certo vazio, né? Que nos leva muitas vezes a temer muito. Será que tudo, no fim das contas, é esse vazio? É esse nada? Né? Então, só que isso não é uma questão real de vida, porque na vida, nos processos, tudo se harmoniza. Tudo. Né? A natureza, ela é toda desenhada, né? Você tem as abelhas ali, fazendo o papel dela com as flores, que vai, né, fertilizar, e aí nascem outras espécies. Então, todas as espécies, né, trabalhando para um bem comum, um bem comum, né? E esse bem comum é a vida, gente, que são as possibilidades, né? A vida no final de contas, né, não é filosofia, ciência demais, né? A gente entende que a vida é muito mais poesia, né? Falando que poesia porque nasce aqui uma poeta, tá? Vai pra frente, você vai falar uns poemas aqui para nós. Mas essa caminhada em relação à vulnerabilidade, né, que a Betânia trouxe, assim, tanto eu me identifiquei muito nos processos delas, era uma coisa incrível, que ela passava, eu estava passando, claro que com outro cenário, mas ela era a mesma questão. A raiz do sentimento vinha de um lugar parecido. E, na verdade, talvez das outras pessoas também. Mas às vezes a gente não tem nem a possibilidade de ter essa troca com alguém. Exatamente, porque eu acho que a raiz é geral. Então, qual que é a mensagem aqui? Você não está sozinho, vulnerável. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos vulneráveis e é gostoso. Junte-se a nós, nos abrace, né? Se abracem, conversem,
Falem daquelas coisas que você mais tem medo. Isso tira pesos, tira né? Tira correntes da gente, né? Porque o tempo, gente, vai passar, independente se a gente tá querendo ser guerreiro, se não tá, se tá fugindo, não tá. Tudo vai passar. Então, assim, que nós não passemos em branco. E sabe o que é mais lindo, Bruno? A vulnerabilidade, você descobre que você não tá sozinho. É. Eu acho que essa, assim, se eu pudesse pontuar e deixar uma mensagem, é exatamente essa. De que, apesar do desconforto da vulnerabilidade, poucas coisas te colocam tão em grupo. Verdade. Porque tem identificação. Imagina se, pegando a nossa própria experiência, se eu não te contava, aconteceu isso no nosso último encontro. Eu te trouxe um ponto que era um ponto muito semelhante em que você estava conversando. Se eu não tivesse me despido para você, você continuaria pensando que, poxa, como que eu tô sentindo isso? E porra, tem mais alguém que sente. Então é sobre isso. E aí você consegue ter uma ideia, as coisas conseguem fluir com mais naturalidade. E você percebe que, tipo, que tá todo mundo junto, sabe? Literalmente, eu realmente penso isso. Exato. Estamos juntos nessa trilha. E como que isso cura a gente? Como que isso, assim, sana? Que o simples fato da gente perceber que não tá só naquilo, né? É como se a gente fosse, né, a falha, né, da criação, né? E a gente encontra ambiente, né? E a vulnerabilidade é um processo de adaptação, né? Ele é desconfortável em um certo ponto, mas o legal é que vai ficando gostoso, né? Porque a gente encontra força, a gente encontra prazer nisso. E aí depois isso vira um estilo, né? Ou seja, a gente não tem mais por que representar nada. Você se descobre mais forte, na mais verdade. Forte. Eu acho que também é um aspecto muito interessante. Que uma vez, quando você consegue relaxar dentro deste lugar de vulnerabilidade, você descobre, poxa, isso que eu achei que eu não dava conta de lidar, que eu não dava conta de falar, eu dou e é uma delícia. Eu acho que tem esse ponto, que no fim, o que a gente construiu sobre força, que é sobre não sentir, não doer, é muito pelo contrário. Existe muito mais força em você continuar lá, em você se mostrar e você descobrir, porra, eu realmente dou conta. E é muito esse lugar de força, gente, de poder, de decisão, né? Eu acho um lugar muito ingrato. É ingrato em todos os sentidos, assim, porque não tem compensação nenhuma. Eu tava lembrando, né? Eu ainda não vi O Diabo Veste Prada 2, né? Mas lembrando lá do primeiro, né? Tinha a personagem da Miranda, né? Eu acho, assim, admirável. Aquela atriz eu amo. Mas é uma postura, né? Aquela coisa assim, tudo muito impecável. Todos temiam, né? E era como se fosse... É uma expressão, né? É um personagem de potência. Mas tem uma cena que é muito, assim, forte pra mim no filme, quando, né, a secretária vai na casa dela e encontra ela destruída. Pelas questões que estava vivendo com o marido, né, em casa, os filhos. Então, assim, não tinha aquela maquiagem, não tinha nada. Ela tava, né, chorando, né? Mas, assim, dura, né? Mas ali deu uma coisa, assim, de um lugar de abandono tão grande. Talvez do próprio autoabandono. E naquela hora houve ali uma conexão, porque aí, né, a secretária entrando, ela vê a pessoa atrás da Miranda. Vê um ser humano, vê uma mulher ferida, né, magoada, frágil, vulnerável. E ela empatiza. Essa empatia, gente, é o que salva, muitas vezes, a gente de desistir da gente, tá? Então, espero que de alguma maneira essa reflexão, né, faça sentido para vocês, que vocês encontrem segurança na vulnerabilidade, tá? Pensem nisso, vê o quanto que os equívocos nos atravessam o dia todo e
e que não sejam essas pessoas que estão tentando lutar contra algo, né, fazendo um esforço enorme, como se quisesse prender um rio, né, o rumo que ele vai seguir, como isso não sendo, né, aquilo que realmente vai fazer nenhuma diferença. Muitas vezes quando a gente tem coragem de baixar as armas, né, e se deixar disponível, né, pro que for, é a humildade, é o que você trouxe lá atrás, que a humildade nos coloca exatamente no valor, nem acima nem abaixo, mas no valor que todos têm e merecem ter. Bom, Exatamente. agradeço aqui demais, Oxe. Betânia, pessoa é uma pessoa que eu tive um dos privilégios assim de conhecer, né? Eu me inspiro, tá? Eu admiro demais, assim, eu vejo o quanto você já desenvolveu, desenvolve e desenvolverá, tá? Eu tenho medo dessa mulher, tá? Ela chega bem e fala assim, vamos rápido, me dá datas, né? Eu fico sem dormir, né? Então, E é muito recíproco. Você é um presente do universo e foi exatamente a vulnerabilidade que nos conectou tanto, né? Que nos exato. trouxe até aqui, né? Então, sou muito grata ao universo, sou muito grata pela oportunidade e que a gente possa fazer muitos trabalhos juntos ainda. Se Deus quiser, e Ele quer, né? A gente encontra, liga, né? Manda mensagem, como que tá? Hoje eu tô na crise existencial, entendeu? Qual que é o tema da crise existencial de hoje, né? Então, espero que assim, a gente faça mais vídeos, mais temas de crises existenciais, tem muita coisa interessante pra gente trabalhar, coisas ligadas aos paradoxos que a gente vive, né? Como ser duas coisas, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, né? Como resolver isso dentro da gente, relacionamento, né? Expansivo, aberto, né? Moderno, enfim. Vamos Não falar monogâmico. não monogâmico e tal. Vamos tirar esses tabus, vamos colocar o assunto, tá? Então, obrigado por vocês. Deixa aí seu like, seu comentário, por favor. E isso ajuda demais a gente. E fiquem atentos nos próximos vídeos. Curtam, comentem e compartilhem. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até mais.